Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas William, sou membro do PET de Engenharia Elétrica da UFRN e hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade à nossa resolução de questões do ENAD 2019 acerca dos conteúdos específicos do curso de Engenharia Elétrica. Então vamos lá que a gente está quase finalizando essa playlist, vamos conhecer a próxima questão. Então, a questão de hoje é a questão número 34, que foi cobrada no ENAD 2019, e ela é uma questão que trata acerca do conteúdo de filtros e amostragem. Então vamos lá conhecer a questão. Ela diz o seguinte: a figura a seguir ilustra a magnitude do espectro de frequência de um sinal analógico que deverá ser amostrado e analisado digitalmente. Sabe-se que esse sinal tem seu espectro de frequência maior do que 0 Hz e menor do que 50 Hz. Sabe-se também da existência de ruído entre 58 Hz e 62 Hz, que poderá afetar o processo de amostragem. E aí a questão ela nos traz um gráfico, né, uma imagem, que mostra aqui o sinal entre 0 de uma banda de 50 Hz, né, entre 0 e 50 Hz, e o ruído aí de 58 a 62 Hz. Para atenuar o ruído e posteriormente amostrar o sinal obedecendo o critério de Nyquist, a frequência de corte Fc de um filtro passa-baixa ideal e a frequência de amostragem Fa serão, respectivamente. Então, a questão está nos pedindo a frequência de corte de um filtro passa-baixa e também a frequência de amostragem. Então, temos duas condições aí para a gente atender, né? Então, vamos lá analisar. A gente pode começar aqui por essa imagem. Observe que o nosso sinal ele tem um espectro de 0 até 50 Hz. Então, a característica de um filtro passa-baixa ideal é justamente essa. A gente vai ter essa configuração aqui, certo? E aí, sendo esse valor aqui a frequência de corte. Então, a ideia é justamente dimensionar essa frequência de corte para que a gente consiga ter todo o sinal desejado e consiga eliminar o ruído. Então, essa frequência de corte ela justamente vai ter que estar entre esse intervalo aqui de 50 Hz até 58 Hz, né, que é o início do ruído. Então, a gente precisa ter a frequência de corte nesse intervalo aqui. Se a gente quiser que o sinal passe por completo e tenha uma maior folga aí, né, em relação ao ruído, a gente pode dimensionar essa frequência de corte como sendo 50 Hz, que é justamente a frequência final do nosso sinal. Assim a gente consegue fazer com que todo o sinal ele passe pelo filtro e o filtro elimine aqui o ruído que vai interferir na nossa amostragem do sinal, certo? Então a gente pode dimensionar a frequência de corte desse filtro justamente aí em 50 Hz, ou nesse intervalo, né? Mas para esse caso a gente vai dimensionar em 50 Hz, certo? Em relação à frequência de amostragem, a gente tem que atender o critério de Nyquist. O critério de Nyquist diz o seguinte, que a frequência de amostragem de um sinal ela tem que ser maior ou igual que duas vezes a banda do sinal, certo? Vou colocar aqui B. Então, a banda do nosso sinal de informação aqui ó, é justamente 50 Hz, certo? Então, a nossa frequência de amostragem ela vai ter que ser maior ou igual que duas vezes 50. Então, consequentemente, a nossa frequência de amostragem ela tem que ser maior ou igual que 100 Hz, certo? Então, tendo essas duas características, né? Vou colocar aqui 50 Hz, mas como eu falei, esse filtro ele poderia estar ali entre 50 e 58 Hz, certo? Que a gente conseguiria passar o sinal e ainda barraria o ruído, né? Então vamos analisar as nossas alternativas. Na alternativa A, nós temos aqui 50 Hz para a frequência do filtro, que está ok. Porém, a gente tem uma frequência de amostragem de 50 Hz, que, pelo critério de Nyquist, isso aqui não é possível, né? Então a gente pode eliminar aqui a alternativa A. A alternativa B, nós temos uma frequência de corte de 50 Hz, que também está ok, e uma frequência de amostragem de 120 Hz, que está justamente aqui ó, maior ou igual que 100 Hz. Então, essa questão aqui ela está ok. Vamos analisar as outras só para a gente ter certeza, né? A gente tem uma frequência de corte aqui na C de 58 Hz, que como eu falei, ainda está ok. Porém, nossa frequência de amostragem é 62 Hz, que também não é possível. Para D, a mesma coisa. E para E, perdão, nós temos aqui uma frequência de amostragem ok. Porém, a frequência de corte ela é 62 Hz, que é justamente a frequência final aqui do nosso ruído. Então, dimensionando o filtro dessa forma, a gente passaria tanto o sinal quanto o ruído. Então,
ela também não é adequada. Então, consequentemente, a resposta da nossa questão é a letra B. E essa foi a resolução da questão. Espero que vocês tenham entendido. Como vocês podem ver, foi uma questão bem rápida e bem simples de se resolver. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima com a continuação da nossa playlist de resolução de questões de ENAD 2019. Valeu e até a próxima!